fazer o máximo de uso da inteligência artificial, né? Eu acho até engraçado esse ponto da inteligência artificial, viu, Jada? Quebrando um pouco desse clima aqui tão, digamos assim, formal. A inteligência artificial, ela impactou não só nós profissionais, né? Trazendo realmente maior celeridade, né? Porque o que a gente fazia em 2 horas, 1 hora para criar uma peça, né? Assim, escrita, bem direitinho, pesquisando jurisprudência uma por uma, bonitinho, no Jus Brasil, enfim. Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue isso aí em poucos minutos, né? Lógico que o uso da inteligência artificial, é importante frisar isso, tá? Ele não substitui o advogado. Pelo contrário, hoje em dia ele é uma ferramenta para o advogado melhor desenvolver suas atuações, tá? Essa é a parte engraçada. E a gente começa esse episódio do nosso podcast falando sobre os desafios jurídicos enfrentados por todos os empresários. E quem vai tirar nossas dúvidas, responder, falar das novidades, do que o mercado nos aguarda, são eles, três grandes advogados do escritório Asfor Gomes de Matos. Ao meu lado aqui, grande Jader Cavalcante, advogado especialista em direito público. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui ao meu lado, Felipe Cartacho, advogado especialista em incentivos fiscais e da legislação de Lei Geral de Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. E a Lídia Aguiar, advogada especialista em direito empresarial e trabalhista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para começar, a gente vai começar já com a Lídia, nossa representante aqui feminina entre os advogados, e a gente vai falar sobre o direito empresarial na estruturação de negócios no Brasil hoje em dia. Pronto, a gente mora em um país em que tudo é muito complexo e burocrático, né? Temos diversas leis aí que regem tanto o direito empresarial, trabalhista, tributário. Então, é muito importante uma empresa contar com assessoria jurídica especializada, desde o momento da abertura da empresa, quanto no decorrer do processo. É muito importante você ter uma assessoria jurídica especializada para lhe assessorar em todos os momentos, desde lá da contratação, para ver a questão dos sócios, como vai ser toda a questão societária da empresa, tributação, enfim, realmente é essencial. Lídia, quais as estratégias jurídicas que podem proteger os empresários em situações de risco? A gente conta com diversos tipos de estratégia jurídica para proteger o empresário. Por quê? Pode ter uma confusão, mesmo patrimonial, confusão tributária, enfim. A gente tem que saber dividir e assessorar o empresário, porque se acontece alguma coisa na sua empresa, isso pode impactar diretamente na questão da sua pessoa física, né? Então, a gente trabalha com blindagem patrimonial, blindagem empresarial, hold familiar. Realmente é uma forma da gente proteger o empresário de futuros riscos que ele pode ter. E ainda falando em empresas, né, agora eu direciono a pergunta para o Felipe, para a gente falar sobre o tema incentivos fiscais. Qual é, Felipe, o nível de importância? Bom, boa tarde a todos aí que está nos acompanhando essa tarde maravilhosa. Agradecer aqui meus colegas de trabalho, Lídia e Dr. Jader, né, por esse momento. Acredito que seja uma tarde muito produtiva, tá? A gente vem falando aqui de empresas, né, de dados. E a sua pergunta é muito importante, tá? Às vezes você é empresário, você se coloca na situação, às vezes, de igualdade perante o seu concorrente, né? De pensando, pô, eu tenho o mesmo fornecedor, eu tenho o mesmo tempo de empresa do que meu concorrente, e por que que eu não estou crescendo parecido com ele, né? E, às vezes, o incentivo fiscal é o diferencial para sua empresa, tá? Quando estamos em pé de igualdade, qualquer movimento um pouco mais inteligente, um pouco mais diferenciado, né, acaba dando esse diferencial no mercado. E o governo federal, até nível municipal, estadual, ele oferta alguns benefícios fiscais para incentivar, logicamente, o desenvolvimento das regiões, tá? É muito comum lá no escritório a gente receber projetos de implementação a nível Nordeste, né? Então, a Sudene, que é uma autarquia federal que vem ajudando muito as empresas, indústrias, fábricas, né? Ela oferta, por exemplo, uma redução de até 75%, né, do IRPJ, em troca, por exemplo, de uma modernização na sua empresa, que isso vai impactar, logicamente, no crescimento dela, né? Vai impactar no número de empregos e, consequentemente, né, vai desenvolver a região.
Agora, a gente muda de assunto, né? E vai para um assunto também muito relevante e muito recente, que é agora a recente legislação de proteção de dados. Eu queria que você falasse um pouquinho da LGBTD, né? E explicar para a gente qual é o maior benefício dela, não só para o público de empreendedores, de empresários, mas para a sociedade de uma forma geral. Bom, é uma pergunta muito interessante, né? É um tema muito atual, realmente, mas muito atual em relação ao que vem sendo debatido, né? Porque o uso de dados pessoais, ele sempre existiu. A diferença de hoje para antigamente é que é o meio, né? Antes era um meio físico, né? Papel, e agora a gente, com a modernização e principalmente com o advento da tecnologia, isso torna tudo mais digital e acaba tendo também um alcance muito maior, né? Esse uso dos dados pessoais, por muitos anos, foi negligenciado, né? Porque como não existia uma fiscalização, não existia uma atenção maior, né, quanto a esse tema, as empresas em gerais tratavam dados sem se preocupar onde é que eles vão ser armazenados, quando que eu vou fazer esse descarte, como eu faria esse descarte, né, quem é que ia ter acesso a esses meus dados e com que finalidade eu ter, né? Por muitos anos, enfim, várias empresas, elas vêm acumulando dados sem ter uma finalidade, simplesmente para ter uma base de dados e assim tentar direcionar melhor seus produtos. Não que seja errado acumular dados, tá? Porque a gente sabe que quanto mais dados nós temos, melhor a gente vai conseguir realmente criar perfis de consumo e direcionar o produto que você tem interesse com o que eu quero vender, né? A legislação, a LGPD, ela, na verdade, ela vem para regulamentar esse tratamento, né? Trazer uma maior segurança e transparência para o consumidor, tá? E assim deixar isso bem regulamentado, digamos assim, trazendo o máximo de proteção. É muito interessante enfatizar esse tema, né? Agradecer até essa pergunta, porque eu faço uma analogia à LGPD hoje ao que foi o Código do Consumidor há vários anos atrás, né? Quando o Código do Consumidor ele surgiu no Brasil, ele era desconhecimento, né, das empresas, era desconhecimento principalmente do consumidor, e quando se tem desconhecimento, se tem abuso de poder, né? Então, agora a LGPD está passando por esse período de conhecimento, né? Foi criado já um órgão regulador, que é a ANPD, tá? Que ela vem se modernizando também, vem criando realmente planos de atuação, tá? Mas, assim, ainda vai demorar um pouco, alguns anos, até a sociedade entender os seus direitos e aí, sim, começar a cobrá-los, como hoje, por exemplo, o Código do Consumidor, da pessoa menos instruída a mais instruída, tem noção um pouco dos seus direitos. Verdade. Tá? Formalizar para aproximar mais do público também, né? Isso. E ainda falando em LGPD, eu queria que o Felipe falasse um pouquinho para a gente quais são as mudanças que podem afetar os impactos na administração pública. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é devida, né, e ela precisa ser adaptada a toda e qualquer pessoa física ou jurídica que trate com dados pessoais, né? Então, logicamente que a administração pública ela não ficaria de fora, né? E que ela precisa realmente também se adaptar a essa nova realidade, tá? Inclusive, em 2024, né? E corrijam aí meus parceiros de LGPD se eu estiver enganado, aqui no estado do Ceará, o TSE passou um ofício para alguns municípios aqui no estado que eles precisam, notificando eles que iria iniciar-se, né, um levantamento dos municípios em que eles precisam demonstrar qual é o nível de maturidade que eles têm quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É muito importante, logicamente, sempre o princípio é a proteção do detetor dos dados, tá? Mas é interessante também que o administrador público se preocupe com a legislação, logicamente por esse princípio, né? Mas também pelas questões das sanções que podem ser implementadas, né? Hoje já admite-se, inclusive, por exemplo, o Ministério Público entrar com um pedido de improbidade administrativa devido a alguma ocorrência, algum incidente de dados. Excelente. Agora a gente vai falar sobre direito público e agora fazemos a pergunta para o Jader, que eu queria que ele falasse quais são os principais desafios para as empresas quando lidam com contratos e licitações públicas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma satisfação participar desse grandioso podcast, cumprimentar aqui meus colegas e dizer que esse tema é um tema muito sensível, sobretudo nesse momento.
Você pode prestar atenção que semanalmente você vê notícias de suspensão de contratos, de fornecimento de serviços, de produtos, de pedido do Ministério Público para que não haja uma banda que vá tocar no município tendo em vista os excessos de valores, supostamente. Mas, enfim, eu entendo que a grande complexidade da legislação de regência dos contratos e licitações é um ponto nodal no que diz respeito às empresas enfrentarem essa situação. A Lei de Licitações, 14.133 de 2021, ela trouxe várias inovações, que houve melhoramento no que diz respeito às licitações, nos procedimentos, mas, de certa forma, ainda há muitos gargalos a serem superados. A excessiva burocracia é um outro ponto complexo que as empresas enfrentam, porque elas têm que participar de editais, montar documentos, e para isso precisa de equipe técnica para montar os documentos, para participar dos certames, e até quando ganha o processo licitatório, ela precisa ter uma gestão do contrato para que o serviço seja prestado de forma correta ou que o produto seja entregue de forma correta. Outro ponto importante no que diz respeito às empresas que prestam serviço para a administração pública é a instabilidade orçamentária da gestão pública, da administração pública. Então, por muitas vezes, a empresa precisa fazer um planejamento jurídico financeiro para que possa suportar um atraso no pagamento, que possa, um mês que a administração pública não pague, ela possa continuar tendo o serviço prestado ou o produto fornecido. E, para isso, faz-se necessário uma assessoria jurídica especializada em licitações e contratos públicos. Você, empresário, que tem contratos com a administração pública, não abra mão de contratar um profissional especializado. Dessa forma, com certeza, você estará com seus direitos blindados. Agora, pegando o gancho do Jader, falando em assessoria jurídica, como é que a assessoria jurídica ela pode garantir, Jader, que processos com os órgãos públicos sejam transparentes e seguros? Pronto. É por isso que eu digo, uma assessoria jurídica dá a garantia ao empresário de que ele não irá ter problemas. Por quê? Porque os contratos públicos eles estão sendo vigiados pelos órgãos de fiscalização, é Ministério Público, é Tribunal de Contas. Então, uma assessoria jurídica especializada em que vai analisar o edital junto ao empresário, ao contador do empresário, ao setor financeiro e ver a adequação da empresa àquela convocação para a prestação do serviço ou do fornecimento do produto é essencial. E eu digo isso porque eu participei dos dois lados do balcão. Eu já fui procurador-geral de um município em que, quando eu assumi, eu solicitei ao prefeito que imediatamente destacasse um advogado para ir para o setor de licitação, lá dentro para olhar o passo a passo de uma licitação, para que tudo fosse na transparência. Mas eu fiz isso por quê? Porque eu não queria problemas depois para a administração pública, para que os contratos fossem revestidos de legalidade. Porque muitas vezes as prefeituras, os órgãos públicos contratam assessoria de licitação que preparam todo o procedimento e às vezes encaminham para a procuradoria até com parecer pronto. Só que não, eu disse, eu quero processo blindado. E aí, nesse caso, eu estava do lado da administração pública. Assim também, como já a gente faz assessoria para as empresas que participam de licitação. Então, a gente analisa edital, prepara os documentos, participa da licitação, inclusive ao vivo nos pregões, se precisar, tem um advogado disponível do escritório para participar, para fazer as impugnações necessárias, para pedir diligências e fazer as atividades necessárias inerentes ao procedimento. Então, dessa forma, o processo se torna transparente, legal e justo, sobretudo com a concorrência que é inerente ao processo de licitação. Excelente. E só lembrando que a gente está aqui no nosso episódio com os advogados da AFSFOR, tá, gente? Gomes de Matos. E agora eu queria fazer uma pergunta e quem se sentir à vontade pode falar, que é a respeito da inovação e tecnologia, como é que ela vem impactando o direito, a advocacia de uma forma geral. Pronto. Anteriormente, a gente tinha muita questão dos processos físicos, era tudo muito burocrático, tudo muito demorado. Hoje em dia, a inovação e a tecnologia está aí. Então, nosso escritório, ele é super tecnológico, a gente conta com diversos sistemas para nos auxiliar, questão de prazo, enfim. E a justiça hoje também consta, sim, tem uma tecnologia enorme. Hoje em dia, a gente protocola um processo, já é distribuído. Tem a questão da audiência, a gente consegue fazer balcão virtual de forma pelo computador, não precisa mais ficar indo até o fórum para conseguir despachar processo. E o nosso escritório trabalha fortemente para conseguir garantir, né, um resultado com mais celeridade e agilidade para os nossos clientes. Só complementando aqui a colega, no tocante à inteligência artificial, eu acho que para a advocacia foi assim, algo fora do comum. Eu não usava inteligência artificial. A doutora Lídia começou a me incentivar e hoje é como se fosse o meu melhor estagiário. O ChatGPT ele não é atividade fim, mas você coloca um tema, você coloca uma situação, ele lhe entrega o resultado. Só que você tem que conferir.
é o seu melhor estagiário. Por vezes ele erra, mas muitas vezes ele lhe dá o que você precisa. Outra situação é o sistema que a gente usa no escritório, ele vem com a inovação tão bacana que, por exemplo, via de regra, o advogado toma ciência dos atos processuais, decisões, por diário oficial, publicação diária da Justiça. O nosso sistema é linkado direto com o sistema da Justiça, ou seja, quando o servidor, lá na vara, na Secretaria de Vara, faz a movimentação processual, o nosso sistema linka e eu já tenho aqui a resposta antes que ela seja publicada. Ou seja, eu tomo ciência de alguma decisão ou algum ato do judiciário em que eu tenho que me manifestar com antecedência muito grande. Daqui que vai publicar esse despacho, por vezes eu já vi despacho ser publicado 10 dias depois que está no sistema. O sistema não caminhou rápido e o nosso sistema pega na hora que ele é movimentado. Então é um avanço assim muito grande e o nosso escritório está nessa situação com esse sistema que é brilhante. E vocês já deram aqui alguns spoilers dos diferenciais do escritório, né, da Asfor Gomes de Matos, mas eu queria que vocês mencionassem, Felipe, mais diferenciais do escritório de vocês. Bom, eu acho que o atendimento personalizado, ele faz muita diferença na advocacia. Logicamente que isso não é uma exclusividade do escritório, mas é uma prioridade, assim como todos os grandes escritórios aqui do estado do Ceará. Tá? Falando também, acho que a parte da tecnologia e modernização foi uma preocupação muito grande, né, do nosso escritório, principalmente que a gente, nesse ano, completa aí 10 anos de atuação no mercado jurídico, né? Então, uma das conversas entre sócios, a gente definiu como prioridade para esse ano realmente trazer a maior modernização para o escritório, trazer o máximo de uso da inteligência artificial, né? Eu acho até engraçado esse ponto da inteligência artificial, viu, Jada? Quebrando um pouco desse clima aqui tão, digamos assim, formal. A inteligência artificial, ela impactou não só nós profissionais, né? Trazendo realmente maior celeridade, né? Porque o que a gente fazia em 2 horas, 1 hora para criar uma peça, né? Assim, escrita, bem direitinho, pesquisando jurisprudência uma por uma, bonitinho, no Jus Brasil, enfim. Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue isso aí em poucos minutos, né? Lógico que o uso da inteligência artificial, é importante frisar isso, tá? Ele não substitui o advogado. Pelo contrário, hoje em dia ele é uma ferramenta para o advogado melhor desenvolver suas atuações, tá? Essa é a parte engraçada, porque as pessoas, né, assim, fora do direito, elas encararam a inteligência artificial muito bem, né? Mas elas, assim, de vez em quando a gente vê, assim, o cliente chega assim, olha, mas eu olhei aqui na IA e ela me disse que é assim, 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 assado, que é assim, que a decisão é assim, assim, assim. Só que aí ela não tem, assim, ela não tem a mesma capacidade de interpretar o que está sendo usado pela inteligência, né? E, inclusive, a inteligência artificial, ela precisa ser treinada para ela ser mais assertiva, né? E nosso escritório, a gente tem muito isso, né? A gente se preocupa muito e também vem usando bastante isso, vem treinando melhor nossas inteligências artificiais para dar um melhor resultado e com mais celeridade. Excelente. Complementando aqui o colega, além da questão do atendimento personalizado, o que eu sinto bastante lá no escritório, que as nossas reuniões chegam a esse resultado, é o tratamento humanizado. Porque um cliente que chega ao escritório, ele chega como um paciente chega a um consultório, chega a uma UTI, a uma sala de emergência, alguma coisa, e a gente faz um tratamento para tentar dar o maior conforto, claro, dentro da legalidade, jamais garantindo, mas deixando claro que a gente vai atrás do direito, vai buscar, seja em primeira instância, segunda ou terceira, que inclusive é uma das nossas atuações fortes, atuações em tribunais, e a gente deixa o cliente bem confortável. Ele vai para casa sabendo que tem um escritório de advocacia que vai guardar e vai atrás do direito dele. E por falar nisso, Jada, eu queria que a Lídia falasse um pouquinho para a gente. Quem é o público de vocês, né? Vocês atendem qual é o público? Para quem está em casa ter a noção de que, opa, eu posso ir lá, Asfor é para mim também. Pronto, a gente não tem... Nosso escritório é um escritório full service, lá tem diversos especialistas de todas as áreas do direito. Desde a questão do direito público, empresarial, trabalhista, tributário... Todas as áreas do direito a gente consegue atender com especialista de cada área. Então, se você é pessoa física, está com problema, sei lá, seja de passagem aérea, voo, plano de saúde, ou uma grande empresa que tem alguma questão realmente tributária, que precisa de um especialista em tributário para resolver a sua demanda, ou é um político que precisa de uma assessoria especializada, temos especialista em direito eleitoral, então realmente atendemos todas as áreas do direito. E agora eu queria que vocês explicassem um pouquinho, pessoalmente, né, a função, qual é o público de cada um de vocês específico, começando pelo Jader. Bom, a minha atuação no escritório, ela gira em torno de direito público e direito eleitoral.
Direito público, no sentido de fazer assessoramento às empresas que têm contratos e licitações com o poder público. A gente faz o assessoramento desde a participação da licitação até a execução do contrato para que tenha otimização. Fazemos também assessoria à administração pública, a municípios, a câmaras municipais, implementação de regimento interno, lei orgânica. A gente faz toda a assessoria à administração pública municipal. No tocante a direito eleitoral, a gente faz a regularização de condições de elegibilidade de pretensos candidatos, acompanhamos as eleições, participamos do pleito, registro de candidatura, a gente faz tudo que for preciso. E aqueles que têm problemas com inelegibilidade, a gente procura as ações necessárias. Candidatos que têm ações de improbidade, com trânsito em julgado, que tem atrai a incidência da inelegibilidade, procure o escritório especialista na área que você terá a sua candidatura garantida. Excelente. Agora, Felipe. Bom, falando em, primeiro, incentivos fiscais, basicamente, lógico, atendo todo tipo de empresário, né? Até porque os incentivos fiscais, ele vem desde a nível municipal, estadual e federal, né? Então, dependendo do segmento, vai gerar um tipo de incentivo diferente e a gente precisa realmente, primeiro, entender qual é o segmento do cliente, né? O que ele pensa, qual é o plano que ele pensa e a gente consegue, assim, encontrar oportunidades dentro do mercado fiscal. E falando, logicamente, sobre a LGPD, né? Como eu expliquei, quem precisa se adaptar à legislação, né, são pessoas físicas e jurídicas que tratem dados pessoais. Então, eu venho recebendo, assim, frequentemente lá no escritório, principalmente clínicas de saúde, hospitais, né, realmente porque elas têm uma maior sensibilidade por tratar de dados bastante sensíveis, tá? E também, realmente, principalmente com esse novo marco, realmente, da administração pública, de procurar fiscalizar os municípios, eu venho tendo atuação bastante em secretarias, gabinete de prefeito e até câmaras municipais. Excelente. Obrigada, Felipe. Agora é com você, Lídia. Pronto, atuo muito na área civil, empresarial e trabalhista. Então, qualquer demanda que uma empresa tem, desde o momento da abertura da empresa, contratação de funcionários, contratos mesmo da empresa, questão societária e também a parte trabalhista, né? Qualquer demanda que ela tenha, seja da estruturação, blindagem empresarial e a parte civil também, que é muito importante. O escritório também tem essa parte que vai desde o direito do consumidor como direito de família e várias outras partes do direito. Vocês puderam conferir toda essa abrangência que vocês podem encontrar no escritório Asfor Gomes de Matos. Agradecer, muito obrigada, Jader, Lídia, Felipe, parabéns pelo trabalho de vocês, por tudo que vocês conseguiram transmitir para a gente, com muito profissionalismo e amor. Muito obrigada. E a gente encerra aqui mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.